Hoje eu estou especialmente animada com esse episódio, porque a gente vai falar de um assunto que eu amo, que é dados, e ainda por cima com uma pessoa que fez parte aí de toda a minha carreira profissional, com quem eu já aprendi muito e me diverti muito também nessa vida. Então, pega o seu café, porque eu tenho certeza que vai ser uma aula. Olha só, é isso aí, a gente vai falar de inteligência de dados, que assim, é aquele ponto crucial para uma gestão de um e-commerce de alta performance. A gente sabe, né, olhar para os dados certos, a gente conseguir tirar insights e principalmente esses insights gerarem ações que vão gerar valor para a operação, isso faz toda a diferença. Então, pega o seu café e vem para essa conversa. E esse é o Icom Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído sobre o dia a dia e os desafios de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. E aí, Vanessa, me conta quem é que tá aqui que você ficou animada. É o mito dos mitos, não é? É um mito, gente. Kleber Fonseca. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um período aí bacana para a gente trocar bastante experiência, bastante ideia. A Vanessa falou que aprendeu comigo, mas aprendi muito com ela também, com a Jess também. A experiência que a gente teve trabalhando juntos foi muito, muito bacana e muito enriquecedora, assim. Ai, Que querido, show. vamos lá. Então, vamos começar a ler essa bio, né, Vá? Porque não é todo mundo que conhece esse mito, apesar dele ser um mito no mercado. Vamos lá, então. O Kleber tem 18 anos de experiência atuando com dados e tecnologia e já trabalhou aí em grandes empresas, grandes marcas como o Grupo RBS, GZH, Arezzo, Schutz, Reserva, Vans e agora nas lojas Renner. Lá na Renner, ele é Head de Analytics e Ciência de Dados das frentes de Digital, Omni e Excelência Operacional. Além disso, também professor e palestrante aí nos temas de dados no geral, né? Isso aí. Uma baita trajetória, né? É. E isso, na verdade, foi só um resumo, né, Clebão? Porque a gente aqui gosta de começar o nosso podcast, né, dizendo não existe uma faculdade de e-commerce. E hoje, assim, onde você está, né, toda essa trajetória é realmente muito incrível em termos de carreira, em termos de experiência e desafios que você viveu ao longo dos últimos anos. Então, conta um pouquinho para nossa audiência como é que foi, de forma resumida, assim, um pouco dessa sua trajetória para você chegar até onde você está hoje. Bom, meu gosto por dados começou muito cedo, assim, no estágio na Polícia Civil. Essa já é uma super Acho que é história, legal, né? só para onde nasceu assim a vontade de trabalhar com dados. Já tinha trabalhado em algumas outras áreas, mas quando eu fiz um estágio na Polícia Civil na área de investigação, a gente era muito ligado a dados, né? Toda a parte investigativa eu tinha que pesquisar em vários sistemas, cruzar várias informações e acabava resolvendo crimes ali. Então era muito divertido Gente, aquilo, se sentia imagina. muito útil. E foi o meu primeiro contato com dados. Então ali foi bem realmente o início de tudo. A partir daquilo eu tive uma oportunidade de atuar na RBS também num processo bem embrionário de um projeto da RBS para formar fosse um buscador de serviços que a gente tem hoje, que tinha na época, que era o H. E ali foi meu primeiro contato realmente trabalhando com dados. Eu comecei a ajudar nessa construção ali desse portal de serviços e de guia de busca e tal. E também envolvia muita informação, muitos dados. E eu comecei a gerar informações lá, gerar análises, gerar insights para a área de negócio, para o Grupo RBS. E aí eu comecei a concorrer com a área de dados que já existia lá. E aí ali que eu acabei conhecendo já a Vanessa. A Vanessa já estava na área de dados, trabalhava lá com o GRS na época, que era o nosso líder. E ali eu comecei a atuar na RBS quando essa área me enxergou como um potencial ali de uma pessoa que trabalhava, uma pessoa bem analítica. E aí fui trabalhar com dados ali. Passamos muitos anos ali construindo vários projetos bacanas na RBS. Foram, acho que, 8 anos, quase 8 anos trabalhando lá. Me sentia um profissional bem completo, tanto na parte de dados, analytics. A gente fazia acompanhamento de concorrência, análise de comportamento do usuário, treinava os jornalistas, para os jornalistas entenderem melhor os seus leitores, para ver quais conteúdos engajavam mais. Então, tudo muito voltado a dados, análise de concorrência. E ali eu cheguei no momento que eu me sentia um profissional muito completo na parte de analytics, mas eu tinha nada de experiência em varejo. E eu ouvia muito dizer que no varejo, que realmente a pegada de dados é ainda mais efetiva, assim, né? Qualquer ação, qualquer insight gera um resultado financeiro imediato para a empresa. E aí, por isso, eu acabei saindo da RBS na época, fui para a Arezzo, com a ideia de estruturar uma área de analytics lá para o e-commerce. Estruturamos essa área, foi muito bom. Trabalhamos com projetos tanto de dados quanto SEO, também posicionamento de marca,
A área de analytics acabou se expandindo não só para o e-commerce, mas também começando a influenciar as decisões da empresa em loja física. E foi uma coisa que eu me orgulho bastante, que a área de dados na época, que eu acabei construindo, iniciando ela lá, ajudou muito na decisão e expansão da Arezzo para lançar seus demais e-commerce. Na época só tinha um e-commerce de chutes. A Arezzo é uma marca que predominantemente tem franquias. Os franqueados têm muito poder de decisão e influência ali nas decisões da empresa. E os franqueados não queriam um e-commerce de Arezzo. Eles achavam que lançar um e-commerce de Arezzo ia canibalizar com as lojas físicas e tal. E aí entrou a parte de dados para mostrar que com o Chutes isso não aconteceu, não canibalizou. Quando o Chutes lançou seu e-commerce, a presença dela até em loja física melhorou, a percepção da marca melhorou, a percepção dela no digital melhorou, o gasto do cliente melhorou em loja física e o gasto em digital foi complementar, não teve canibalização. E aí, compartilhando essas análises, levando isso lá para os franqueados, a gente conseguiu o apoio deles para lançar o e-commerce. E foi um sucesso, tinha uma demanda represada super grande, foi muito bacana. A Jéssica também participou ali dessa época, a gente estava juntos ali na Arezzo. Fizemos muita coisa ali. Muita coisa legal. E aí, a parte de e-commerce já estruturada, começamos a olhar também para a loja física, começamos a olhar para uma área de BI mais ampla lá na Arezzo. E aí, construímos uma área que tinha ali 3 pilares, que era engenharia, análise de dados, que é a parte de analytics, e ciência de dados. E aí também foi um grande sucesso, ajudou muito a companhia a abrir os olhos para várias outras oportunidades que não tinha, a ter controles mais úteis ali no dia a dia para as áreas de negócio, a entregar os dados que realmente eram úteis, já mastigados, já com o que elas precisavam. Um grande problema nas empresas até hoje, inclusive empresas grandes, é isso, tipo, ter que manipular muito a informação até que ela se torne útil. Então, eu ter que cruzar várias bases, acabar trabalhando no Excel ali, muitas vezes na área de negócio. Então, isso era um ponto que era uma dor na época na Arezzo, e a gente conseguiu resolver com a implementação do BI e do Self-Service BI também na época. E, por fim, saí de lá para ir para a Renner por um motivo, por um desafio pessoal e profissional, que eu enxergava na Renner uma oportunidade de uma empresa onde tinha uma cadeira de diretoria de dados, e eu queria experimentar como era trabalhar numa empresa onde existisse já uma diretoria de dados. Né? Então, isso fez muita diferença, trabalhar nesse ambiente. Então, a área de dados é representada em todas as esferas, em todas as camadas, em todas as discussões. Então, ser representado no nível de diretoria ajuda muito os projetos a ganharem força, ser mais estratégico, né? Não ser só uma área auxiliar, mas uma área que ajuda a construir a estratégia da empresa. Então, esse foi um motivo. Eu estou há 2 anos ali na Renner, liderando agora a parte de ciência de dados e análise de dados, das verticais de digital, omni e excelência operacional, que a gente também acaba ajudando as lojas físicas. Nossa, Que demais, né? maravilhoso. Eu estava hoje mesmo no carro, quando a gente vinha para cá, comentando com a Jess do nosso case do Twitter. Lembra quando a gente ficava acompanhando lá, tem uma rede social nova, acho que está crescendo. E reportava isso internamente, as pessoas ainda não acreditavam tanto, né, que ia ir para frente, mas acho que esse é um dos nossos cases juntos aí na vida, né? Foi essa chegada do Twitter no Brasil com tanta força que a gente conseguiu mapear desde o começo, né? E esse tipo de insight, quando tu tem uma diretoria de dados, ele tem muito mais peso. Rápido, ele sobe né? rápido e vira uma prioridade, vira uma preocupação da empresa muito rápido. Quando tu não tem, tu está dentro da TI, tu é uma área dentro da TI, até isso tomar relevância, às vezes o movimento já aconteceu, tu perdeu uma oportunidade. Então, é isso que eu vejo muita diferença. E por isso que cada vez mais as empresas têm colocado diretores de dados também. Eu vi que a Arezzo agora a gente tem também o Murilo lá como diretor de dados e omnicanalidade. Então, acho que isso vai fazer toda a diferença também para a empresa lá. E é uma tendência super forte. Então, acho que a gente está no caminho certo. Assim, o mercado está evoluindo rápido recentemente. Que bom, né? Aproveita que tu está, né, falando um pouco sobre áreas de dados e como está o BI, enfim. Como é a estrutura hoje lá? Como está essa tua área? Né? Quais são as informações, a organização interna? A gente trabalha com 2 grandes verticais, né? 2 conjuntos de trabalho diferentes. Então, a gente tem uma vertical que ela unifica engenharia e BI, que são temáticas muito próximas, né? Elas têm que estar muito conectadas. E uma outra vertical que é a de análise, ou analytics e ciência de dados, que também estão muito próximas. Tem uma estratégia por trás disso também, de que ciência de dados normalmente é visto como uma disciplina complexa, distante da realidade, ou às vezes é confundido também só com inteligência generativa, né? Agora com o buzz aí do ChatGPT e tudo mais. Sim. E a gente precisa, acho que um momento que a gente está vivendo hoje, a gente precisa desmistificar um pouco do que é ciência de dados para a área de negócio e aproximar essa disciplina da área de negócio. Isso já aconteceu na maior parte das empresas na parte de BI, que também BI era muito distante. Sim. Então, eu tinha que abrir um ticket para o time de BI, ver a complexidade para eu gerar um relatório, como que fazia. Às vezes, o que era entregue não era o que o usuário precisava.
E passou por um nível de maturidade, de envolver usabilidade, de envolver uma entrevista com o usuário, um entendimento dos bancos de dados, para realmente entregar o que o usuário precisava já mastigado da forma que ele precisa. Eu acho que a maior parte das empresas já conseguiu evoluir bastante o BI, mas pouquíssimas empresas evoluíram a parte de ciência de dados, que ainda que ainda está muito distante do negócio. Então, um desafio lá na Renner, que está comigo com a minha vertical, é de aproximar a disciplina de ciência de dados do negócio para conseguir gerar mais cases de uso no dia a dia, na rotina, e não só para grandes projetos, grandes inovações, né? Ciência de dados pode ser usado para resolver muitos problemas do dia a dia. Muitos modelos preditivos que resolvem a antecipação de algum problema, modelos de reconhecimento de imagem para algo que é um processo muito manual, enfim, diversos tipos de uso. O forecast é um que a gente utiliza muito, e a gente tem uma assertividade super grande lá na parte de forecast, na Renner, por exemplo, acima de 97%. Uau, E isso muito já bom. facilita tanto, né, o processo. Sim, facilita para a pessoa que dedicaria horas para fazer esse processo de forecast, facilita para a companhia ter um número mais assertivo, né? Exato, exato. Muito bom. E tem um ponto, né, Kleber, que a gente fala muito, que diferencia um bando de dados, né, para de fato, usar dados com inteligência, isso gerar insights, gerar valor. É um grande desafio, né? Porque isso envolve desde governança, envolve ter as pessoas certas trabalhando com os dados, gerando hipóteses, né? Fazendo testes para comprovar essas teses, enfim. Como que você enxerga esse ponto? Você trouxe agora essa democratização, né, da parte de ciência de dados para as áreas de negócio. Como que a gente consegue colocar a energia certa? Porque a gente sempre acreditou nisso, né? O BI ele está como um grande aliado para gerar mais receita, melhorar a margem, melhorar uma eficiência. Até a análise preditiva, no final do dia, vai te ajudar a melhorar um sellout, né? No fim do dia, é sobre isso, é sobrar menos produto para você liquidar menos e, por consequência, a sua margem ficar melhor. Quais são os indicadores-chave, se é que eles existem, ou se é uma questão de governança para a gente conseguir ter atenção e conseguir focar? Porque também, se a gente olha para milhares de dados, a gente pode ficar Totalmente. gastando um tempo que não vai fazer sentido, né? Perfeito, ótima pergunta. A questão para onde olhar é muito tentador sair explorando os dados e passar ali, gerar vários pequenos insights, mas nada que realmente agregue um valor significativo. Então, por onde começar sempre, o mais desafiador é fazer a pergunta certa e não como encontrar. Né? O dados é só um meio para tu obter as respostas de um desafio que tu precisa. Então, é super importante olhar para onde está a dor, onde está doendo para o negócio. Inclusive, isso é muito importante porque se dados não estiver bem conectado com o negócio, dados pode olhar para uma dor que ele acha que é uma dor da empresa, que ele identificou, e levar para o negócio, mas o negócio, não é isso que eu preciso. Eu preciso melhorar a minha margem. Meu problema agora é margem, não é volume de captação. Eu preciso de margem. E não adianta eu trazer um insight que vai melhorar a captação se a dor do negócio que precisa bater para ter um resultado positivo lá é a margem. Então, é olhar para o negócio, se conectar com o negócio e com as dores do negócio. E todo negócio tem um planejamento, né, de ano, de roadmap, de metas, objetivos. Então, é basicamente olhar para as metas e objetivos e entender aonde está tendo um desvio, onde está tendo um gap. Perfeito. Não tendo dores, que é um cenário perfeito, que eu duvido que esse está existindo. Não acontece. Aí a gente pode realmente daí olhar para oportunidades ali de onde eu posso alavancar mais, onde a gente tem um diferencial. Mas, normalmente, as dores é o melhor caminho e toda empresa tem. Todas as empresas que eu passei, todas, sem exceção, têm várias dores. E precisa ter essa conexão da dor com o que está sendo olhado pelo time de dados. Já vi muitos projetos bacanas, realmente com um potencial super legal, mas não nasceram conectados no negócio e foram realmente desperdício de energia, foram descontinuados, não geraram valor e ficaram engavetados. Né? Então, acho que realmente tem que nascer junto com o negócio, tem que ser construído a 4 mãos. Perfeito. Acho que esse ponto que tu trouxe, né, de ter um planejamento muito claro, aí você tem todos os indicadores que vão fazer você chegar lá. E aí, onde você falou muito certo, que está desviando, aí a gente faz um zoom e dali saem as análises e as hipóteses, né? Por que está dando esse desvio? E aí, sim, os dados vêm para empoderar. Exato. E dados pode entrar também, inclusive, nesse planejamento, né? Para entender como vai ser o nosso ano, o próximo ano. O que a gente tem de potencial de alcançar, o quanto a gente consegue chegar em receita, em margem, em cada marca e tal, em cada situação. E dados é a melhor área para te ajudar realmente nessa construção e nessa identificação, junto com o time de estratégia também. Né? Impressionante, olha, como tem muita gente que às vezes ainda não constrói as suas metas com essa clareza de todos os indicadores, né? Que nem a gente fala, é um funil, é visita, taxa de conversão, etc. Então, realmente, é fundamental. E existe nas empresas, especialmente nas diretorias, geralmente,
uma cultura assim, como eles estão naquela posição, né, de gestão, alta gestão, e já, digamos, obtendo sucesso há muito tempo, então, estamos atingindo... é muito tentador se repetir sempre a mesma receita. E acabar Sim. ignorando algumas mudanças que estão acontecendo, né? E aí a área de dados ela é muito vista como uma área imparcial. Então, é por isso a importância dela estar nessas discussões no nível executivo. Se Sim. deixar o nível executivo sem os insumos necessários, vai acontecer muito de repetir uma estratégia que deu certo, só repetir, sem validar, sem ver se realmente o mercado não está mudando em alguma questão. Verdade. Não, e principalmente olhar, acho que talvez dar as notícias certas, né? Porque a gente até fez um outro podcast com uma pessoa especialista em estratégia, né, para empresas. E ela falou uma frase que me marcou, assim, que ninguém quer falar sobre cenário ruim. Ninguém quer falar sobre o que pode dar errado. Ninguém quer olhar para o cenário que está indo por um lado que não é o esperado. Então, acho que dados vêm também com essa inteligência de alguém precisa puxar esse negócio para a realidade, né? Olha, realmente, talvez seja até aqui, o mercado está prevendo X, o nosso comportamento esperado é Y, então vamos para lá, né? Acho que essas conversas profundas precisam permear dados, né? Sem dúvida. Inclusive, o momento que dados é mais ouvido é no momento que o bicho está pegando, que o resultado não está vindo. Porque, assim, quando tudo está indo bem, e dados traz um insight, traz uma sugestão, não, deixa que está tudo certo aqui, não vamos mexer nisso agora. Mas quando o resultado não está vindo, cara, o que eu posso fazer? Me ajuda. Me ajuda aqui, eu não estou conseguindo reverter o resultado com o que eu sempre fiz. O que eu posso fazer diferente? E aí a gente identifica, né? Então, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho dos cases também legais, mas realmente tangibilizar o que dá para ser feito, né, em alguns momentos de crise, o que pode gerar valor. Perfeito. A gente viu uns outros podcasts, até aproveitando o gancho, onde tu falou sobre a questão de estratégia de dados mesmo, engenharia de dados, conectado aí com analytics, conectado com alguns relatórios self-service, apoiando mesmo a empresa a ter algumas análises mais preditivas, algumas análises sobre esse comportamento. Fala um pouco mais para a gente sobre isso, sobre essa tríade. Perfeito. Perfeito. Até eu diria que entraria, inclusive, ali um outro papel, que é a governança também, que é bem importante. Além que a engenharia, BI e ciência de dados são fundamentais, mas sem a governança, que está implícita ali, mas ela tem que ter um papel importante, essa orquestração não funciona, porque ela cuida da qualidade de dados, de quem deve acessar que tipo de dado. Então, quanto maior a empresa, mais delicado esse tipo de tema. Então, eu tenho experienciado muito isso aí nos últimos anos da minha carreira. E a orquestração disso, essa questão de ter o BI com uma estratégia aliada à engenharia e análise, é porque é a única maneira que eu tenho de escalar. Se essas três frentes não estiverem bem orquestradas, eu não vou conseguir ter um self-service BI na ponta, porque eu vou ter uma ferramenta self-service BI, mas ela não está alinhada com melhor estratégia de custos e consumo do banco de dados, que é a parte de engenharia, que é os canos, e é muito difícil de mudar isso. Então, toda a estratégia de dados tem que nascer em conjunto nessas três frentes. E aí, a estratégia de self-service BI ali na frente é a única forma de escalar. Então, eu vou conseguir ter uma ferramenta que eu consiga facilmente treinar e passar para a empresa inteira poder utilizar o consumo mais básico da informação do dia a dia. A parte mais complexa, que envolve mais estatística, mais ciência, deixa com a própria área de BI mesmo, os relatórios mais corporativos, e dá autonomia para a ponta, realmente para as coisas do dia a dia, para os relatórios, para as análises mais de curto prazo. Mas é importante, eu acho que para poder funcionar, ter essa orquestração das três áreas. Uma isolada, com muito investimento, não consegue andar sozinha. Ela não vai sair do lugar, ela vai chegar a um ponto, um teto, que ela vai depender das outras duas e não vai conseguir escalar e nem evoluir. Perfeito. É um baita desafio, né? Porque no final do dia são muitas pontas para orquestrar, mas quando dá certo, é uma estratégia vencedora. Isso parece óbvio, né? Mas Exato. o óbvio precisa ser dito, porque eu já vi muitos casos, empresas gigantes, que, cara, por um contrato, esse aqui tá essa nuvem aqui está nos dando uma proposta financeira fantástica. E aí tu contrata por 3, 4 anos, faz um contrato de 3, 4 anos, tu fica amarrado naquela nuvem, só que a tua ferramenta de BI que tu estava planejando, outra vertical estava planejando, ela não funciona bem com aquela nuvem. Ela tem várias restrições, ela não chega no seu máximo potencial, ela não tem eficiência. E aí tu não consegue escalar, daí problema de licenciamento. Então, tem que nascer todo muito casado. Tanto o uso das tecnologias quanto os processos entre as três vertentes. Não, e muito legal tu ter participado. Tu trouxe, né, sobre a Arezo, a nossa própria experiência de RBS, de entender, assim, essa construção da área desde o início, porque a gente vai aprendendo como tudo isso se conecta e precisa estar bem pensado estruturalmente, né? A gente fez também podcast sobre CRM com a Camila Moraes, quem não viu, precisa assistir. E a gente trouxe exatamente esse tema, assim,
parece muito fácil pensar que tem lá uma tabela com os dados dos clientes, e tu vai consumir, vai usar isso como dado variável nos e-mails, está tudo resolvido. Não, gente, tudo isso exige uma organização gigantesca de como é que tu coleta dados de loja, quais dados coleta da web, que dados coleta, como junta tudo isso, como guarda, que como tu falou, custa, né? Custa muito dinheiro guardar estes dados. Então, até para isso, a gente tem que ter muito penso e muita estratégia em cima. E como é que usa depois, né? Isso, e É pensar um até complexo. nas chaves que eu tenho que conectar. Porque, às vezes, um sistema não conversa com o outro, não tem uma chave para conectar. Isso já gera um grande é problema. o e-mail, né? Ai, não está identificando o e-mail, enfim. Não tendo estratégia e governança, realmente muitos projetos não vão né, ser frutíferos por conta dessa falta de estratégia. Né? Sim. E já pegando o gancho, falando sobre a visão de cliente, né, essa visão única de cliente, para mim, a Renner é um dos grandes cases de omnichannel, verdadeiramente falando, no Brasil, porque quem já consumiu sabe que é de fato omni, no sentido de eu compro online, posso retirar na loja, o produto, não importa se eu comprei no e-commerce, tranquilamente eu posso devolver em cada uma das lojas, e o crédito ele fica vinculado comigo, se eu quiser usar na loja, se eu quiser usar no app, se eu quiser usar no site, de fato funciona, né? E como você enxerga, né, essa frente de dados, nesse sentido do quão importante é, de fato, a gente conseguir enxergar os dados das clientes e, no final do dia, você ter essa visão de comportamento de compra 360, né? Você enxerga isso como uma grande vantagem competitiva? Uma grande vantagem e o tamanho da relevância, inclusive, a gente tem uma vertical só para cliente. Né? Então, a gente tem uma vertical de dados com uma rede de dados especificamente para essa frente. A gente trabalha muito próximos, inclusive, com o meu time. A gente tem um desafio super grande, assim, porque a gente também agora está tentando... A gente já utiliza, de certa forma, uma visão full funnel, que é olhar para o off e para o on. Também não só a integração omni, né, que é o digital e loja física, os dados, mas também as propagandas na televisão, as inserções comerciais que existem no offline também. Demais. Para entender e correlacionar esses impactos. A gente está, nesse momento, amadurecendo esse modelo agora, né? Que é o do full, que a gente considera como full funnel. E é um grande desafio, mas é um grande diferencial. Isso nos deixa muito mais assertivo em onde investir, o quanto investir em cada canal e entender qual é a responsabilidade deles em cada etapa da jornada. E a gente nunca teve isso antes. Eu nunca vi isso antes na outra empresa funcionar como funciona lá. Então, eu acho que é um diferencial realmente da Renner ter essa visão holística e 360 da cliente, né? Muito bom. Nossa. Acho que a gente, enfim, trabalhamos na RBS, né? E a gente falava muito, assim, quando a gente começou a trabalhar como online de forma mais intensa, que a TV em si é um veículo que, enfim, é muito branding, né? Mas dificilmente tu consegue captar o exato resultado que tu teve daquela inserção naquele momento, a não ser por número de potenciais impactos. E começar a ter essa assertividade torna quase uma mídia de performance, né? Eu consigo agora considerar isso parte da minha estratégia de performance. Acho que tu vai ter que voltar só para falar sobre isso. Não, e trazer essas informações para um data lake, para ter essa informação estruturada e poder cruzar isso com os dados que são tão precisos do digital. É incrível, assim, realmente é algo que gera muito valor. Assim que tu puder, tu volta e nos conta mais sobre isso. E é quebrar os silos, né, que a gente tanto fala, porque mesmo que tem uma rede de lojas próprias, ainda ali no fundinho a gente ainda vive um pouco da realidade de talvez um pouco de disputas entre canais, entre até os budgets de marketing, enfim. Então, você conseguir ver isso de uma forma holística, e com certeza você deve ter também mais dados, a gente já sabe, e a gente não para de ver dados do mercado, cliente omni, ela converte mais, né? Porque a gente está muito mais presente. Então, o fato da marca estar presente com canais de venda, tanto off quanto on, a gente vai estar mais presente para ela comprar. Então, com isso, a frequência dela naturalmente já vai ser maior. E, ao mesmo tempo, a gente trazer esse pensamento da estratégia da alocação, de onde a gente investe, com certeza a gente faz uma estratégia mais inteligente, porque não é porque eu investi no off que não vai converter no on, né? Então, fica tudo muito mais integrado e com menos barreiras e silos, né? Totalmente. E essa discussão, né, do full funnel, né, que existe em várias empresas que trabalham com mídia off e on,
para e pensa, né? Quem é que resolvia essa... Porque cada um tem o seu interesse. O marketing corporativo tem um interesse, o marketing digital tem outro. Sim. Cada área, o CRM tem outro, cada um tem um interesse. E esse é um ponto que dados é crucial, porque até então era uma discussão entre as áreas. E elas nunca chegavam num consenso, num modelo justo, adequado, porque cada uma tinha um interesse e não conseguia abrir mão do seu interesse, da sua meta, do seu desafio. Exato. E agora dados vem sendo vistos como um papel consultivo. Cara, já que a gente não consegue, dados vai olhar de fora, vai usar uma visão científica e vai trazer qual realmente é a melhor forma, o melhor modelo, qual é a adequada estatística que tem que ser aplicada para a gente realmente ter a realidade. E, às vezes, isso vai desagradar uma área ou outra, mas vai trazer o melhor para o todo que é para a empresa. Porque, daí, realmente, a gente vai reequilibrar os investimentos, diferente do que talvez alguma área esperava e um pouco mais favorável para outra. Mas é a realidade do cliente. E ela muda. Então, a gente tem que ter essa preocupação com a corporação, com a empresa como um todo, e não defender a área. E isso é muito fácil quando tu está numa área agnóstica, uma área que está independente. E a gente cada vez mais tem sido visto como uma área realmente consultiva para resolver esses conflitos entre áreas. Quando algum assunto transcorre em mais de uma área, a área de dados é onde a empresa recorre. Muito bom. Perfeito. Certíssimos, né? Acho que todas as empresas deveriam ter, né, esse formato. Tu falou antes de alguns cases, conta pra gente, o que tu pode dividir? Acho que tem muitos aí que a gente, né, conhece juntos, mas tem muita coisa legal, porque quando a gente fala sobre dados, sobre BI, sobre analytics, ciência de dados, sempre parece, né, uma coisa grande, complexa, uma coisa que está olhando muito para frente, ou então, pelo contrário, que vive do passado, que trabalha analisando dados do que já aconteceu. Quando a gente coloca na prática, né, e traz cases e aplicações práticas, facilita muito a compreensão, né, e até para o pessoal entender a importância que essa área pode ter dentro da empresa. Vou dar um exemplo primeiro da Narezo, que é um case público, então não tem problema a gente comentar alguns números. Mas na época que a gente criou lá a estrutura de dados e criamos a vertical de ciência de dados, a gente queria provar o valor de ciência de dados, que era na época ainda era 2020, 19, 20, era um tema ainda não tão popular quanto é hoje, mas já se via muito potencial. E a gente trouxe um case a partir das dores do negócio, por acaso a gente estava numa reunião e que a gente viu que a área de visual merchandising, a área de produto, tinha um grande desafio porque eles estavam mudando a categorização dos produtos. Estavam atualizando, já eram há muitos anos uma categorização e essa categorização de produto, dos atributos de produto, já não conversava mais com o mercado. Tinha muita categoria nova, muito atributo novo e precisava se atualizar. Só que daí eu teria que mudar, além de passar a classificar diferente, e era uma classificação manual, ter um time para fazer essa classificação de produto. Como é que eu ia comparar com o meu passado? Então, eu teria também que classificar o meu passado, porque senão eu não conseguiria mais comparar performance de categorias para fazer uma projeção, né, do passado. E aí, a ideia, né, da empresa na época era contratar um exército de pessoas, criar um guia, um manual e começar a trabalhar no passado e passar a categorizar o presente. A gente inventou aquilo, viu uma oportunidade. Opa, aqui tem uma oportunidade de a gente utilizar uma AI para aprender como as pessoas classificam, aprendendo como elas classificam, o modelo classifica automaticamente. Daí pegamos uma amostra ali, poucas pessoas, que seguiram o manual, classificamos um volume de produtos, trouxemos algumas parcerias de algumas tecnologias, né? Não sei se vale citar quais tecnologias aqui, empresas. Acho que pode, claro. Queremos cases bons. Foi com a AWS, na época, de todas que a gente entrou em contato, eles foram os mais parceiros, mandaram um arquiteto e um engenheiro sênior deles lá, top, assim, um dos melhores do Brasil, para ficar em Campo Bom na época, lá 2 semanas com a gente. Acreditaram muito. Silicon Valley. Muito, porque era bem inovador para a época, né? E a gente conseguiu, em 2, 3 semanas, criar uma POC já, mostrando que a gente já conseguia fazer uma classificação automatizada dos produtos pela imagem do produto. E eram cerca de 15 atributos. Dos 15 atributos, a gente estava conseguindo classificar 13, já automaticamente com a imagem. Nossa, sim. E aí deixamos, né, para produtizar isso, levou mais um tempo. Até produtizar, a gente conseguiu ter um nível de assertividade maior do que o do ser humano. Então, a equipe manual, ela classificava com uma assertividade de 85%, mais ou menos, e o nosso modelo já acertava mais de 96%. 95%, 96%. Então, já era melhor era mais assertivo fazer pelo algoritmo, e também era menos custoso. Eu fazia isso em grande escala. Tipo, a gente fez todo o histórico da Arezzo ali, processando tudo em menos de um dia. Já tinha todo o histórico já classificado, e passamos a integrar no SAP para classificar todos os novos produtos
né, automaticamente. Claro que tem um percentual de produtos novos, categorias novas que vão surgindo, é um percentual pequeno. Ele era automaticamente, quando ele não conseguia, ele direcionava automaticamente para a curadoria. E aí, para as pessoas, realmente, o time lá fazia a curadoria. Mas foi um case muito bacana. E ele serviu, inclusive, para um outro case no ano seguinte, que aí, juntando as duas ideias, essa tecnologia e a nova que a gente ia trabalhar no ano seguinte, a gente gerou um case mais poderoso ainda, que foi o seguinte: a área de produto também tinha um desafio, que é muito fácil tu acertar o que tu vai vender de um produto continuável, básico. O que é o produto, só para todo mundo entender? O produto que eu vendo todo ano eu lanço o mesmo escarpão preto, básico. É aquela percentual da coleção que ele é sempre igual, só é atualizado ali, digamos, é um produto fabricado novamente, novo, mas é o mesmo lançado todos os anos. E, geralmente, ali uns 30%, 40% da coleção, depende da marca, é um produto recorrente, é um produto que todo ano eu lanço. Eu olho o histórico, eu entendo como funciona a venda e eu projeto para o ano seguinte. Né? Então, é tranquilo. O grande desafio é tu acertar o produto novo. Produto que tu nunca vendeu. Como é que tu vai saber quanto que tu vai vender de um produto que nunca foi para o mercado? Esse era o desafio. E a gente viu, como é que a gente pode tentar ajudar nisso? A gente percebeu que tinham alguns produtos, poucos, meia dúzia por coleção, que eles acertavam mais a quantidade que devia ser comprada, produzida e vendida. E, mas como é que vocês acertam nesses 6 produtos e erram nos outros, toda a outra coleção? Não, é que nesses aqui a gente faz um trabalho manual. A gente pega aquele produto que a gente acha que ele é muito bom, é uma aposta, a gente vê que é uma tendência, por vários motivos, e a gente começa a procurar qual produto que a gente já vendeu no passado mais parecido com ele. E eles iam na boca, assim, falar, fulano... Vulgo nós. Fulano, no ano passado a gente vendeu uma escarpante, tinha esse detalhezinho, não tinha? E acabavam achando. Aí eles pegavam esse produto que era parecido, que foi lançado 1 ou 2 anos antes, e utilizavam, para eu não partir do zero, essa curva de venda que aquele produto teve na época. Não que tu vá acertar 100%, mas ele já dá um indício mais assertivo do que o chute, né? Então, ele, ao invés de pegar... e outra coisa, quando tu não tem essa referência, como que é feito o teu restante da coleção? Tu pega a média, tu pega por categoria, porque tu tem as categorias, mas tu não sabe o SKU, né? Quanto que aquele SKU vai vender, tu sabe quanto a categoria vendeu. E tu dilui igualmente entre os produtos. Então, eu compro a mesma quantidade para os SKUs, com a mesma distribuição, porque eu sei que aquela categoria vai vender um volume X. E tu acerta a categoria, mas tu erra nos SKUs. Sim. E aí tem SKU que vende muito rápido e zera, tem SKU que encalha e tu comprou demais e não precisa. Justamente daí, tendo essa previsão manual desses itens ali, eles não tinham esse problema, eu conseguia comprar e produzir o volume adequado. E aí, como que a gente resolveu isso com inteligência artificial, com ciência de dados? A gente juntou aquele algoritmo da imagem e fez com que ele pesquisasse através da imagem do produto novo, que nunca foi vendido, porque a gente já tem uma amostra, já tem uma imagem, buscava na base histórica e encontrava qual era o produto mais parecido que ele tinha no passado. E a gente fazia isso, ao invés de fazer para meia dúzia, como era manual, fazia isso para todos os produtos da coleção. Sim. E aí eu conseguia encontrar o produto mais parecido, gerar o insumo para uma curva para ele, e isso aumentou mais de 2 casas aí, percentuais, tanto de incremento de venda, como redução de sobra de produto também nas coleções. Foi feito inicialmente para umas coleções específicas e depois, ao longo do tempo, a Arezzo foi expandindo isso para as outras, né? Mas foi um baita sucesso. Vocês fizeram isso depois que eu já não era mais gerente de e-commerce, porque isso era um sonho na minha vida. Não, é incrível. Acertar essa compra é muito complexo, realmente, né? Porque tu pega tendências de moda que tu sabe que vão acontecer com coisas que a gente nem imagina que vão surgir no caminho. Produtos que, de fato, são aposta, produtos que a gente sabe que vão vender. É um processo super complexo. E a moda é cíclica, né? Muito, o próprio Alexandre Birman fala isso, né? Por isso que eles têm lá o acervo, lá com toda... Porque os estilistas vão lá olhar o histórico para ver o que vai voltar dessa vez, o que vai inspirar dessa vez. E por isso que esses ciclos de venda são parecidos também com os produtos similares. Porque a moda é cíclica. E isso nos rendeu, na época, um prêmio, né, do top 100 empresas mais inovadoras no uso de TI no Brasil. A gente ficou em primeiro lugar na categoria de varejo e indústria na época. Sensacional. É muito incrível. Esse é um case. Vou dar um outro exemplo mais recente, não vou dizer de onde, mas um outro exemplo. A gente... Às vezes uma decisão simples, né? Uma decisão que parece trivial. Final do ano, passou o Natal... Depois do Natal, normalmente tem uma liquidação nas empresas. No geral, no mercado. Acabou o Natal, o pessoal liquida, que nem Páscoa. Exato. Acabou a Páscoa, liquida chocolate para todo mundo, né? Depois baixa o preço. Para começar o ano e entrar a coleção nova. Então, isso é um movimento comum. Então, todo consumidor espera que isso aconteça. E havia boatos lá na empresa que estavam querendo... Não, vamos, ao invés de já remarcar no dia 26, 27 ali, deixar para remarcar em janeiro. Janeiro a gente começa o ano com a remarcação, daí a gente mantém a margem mais alta ali, né, no último finalzinho do mês. Os últimos dias do ano. E aí foram consultar dados, felizmente, para a gente fazer uma simulação.
A simulação mostrou o seguinte, né? Daí considerando vários fatores, e isso que é bacana daí da disciplina de dados mesmo, usar estatística, usar os dados históricos, usar os dados de fora do mercado também, que a gente chegou à conclusão que essa decisão poderia custar ali algumas dezenas de milhões de venda a menos. Só por eu postergar em 3, 4 dias uma liquidação. Por quê? Existe já um comportamento do consumidor que depois do Natal ele já guarda uma grana que ele vai gastar ali. Tem gente que não gasta no Natal e gasta ali. Já existe esse comportamento já existente. E esse cliente indo nessa marca depois do Natal e não encontrando o desconto, ele vai em outra, porque as outras estão ofertando esse desconto. Então, o share of wallet seria perdido, né? O dinheiro do que está disposto a gastar, a empresa que fizer esse movimento vai estar perdendo. E aí, quando chegasse em janeiro a remarcação, o dinheiro desse cliente ele já não seria o mesmo. Ele já teria gastado uma parte que ele teria gastado com remarcação antes e não gastaria depois. E aí, na conta, dava algumas dezenas de milhões aí de reais. Que, se tivesse tomado a decisão pelo feeling, pelo vamos testar, teria perdido ali, né? Nossa. Not about guessing, né? Um pequeno exemplo, né? Muito bom. Não, pequeno gigante, né? Outro legal, um legal para e-commerce, tá? Que eu recomendo aqui para vocês, para quem tá assistindo, né? E pouca gente deve ter explorado isso, mas a política de frete. Política de frete é um negócio que é um desafio para todo e-commerce, né? Então, quanto eu cobro para cada lugar. Enquanto eu não tiver um sistema muito robusto e caro, é o cara lá do e-commerce que está gerenciando lá. E o quanto que eu subsidio versus o quanto eu deveria cobrar um pouco mais caro. Exatamente. E aí, um fator que ajuda a incrementar esse resultado é tu perceber que existem diferentes percepções de preço dos clientes em cada região do Brasil. Então, a gente sempre trabalha muito com o valor médio, né? Eu estou cobrando R$10, eu vou fazer um teste AB, que eu vou fazer? Eu vou ver se eu cobrar 12, o cara vai cair a conversão ou não. Vou testar 12, 14, 15, por exemplo, reais, um frete fixo. Se eu fizer esse teste de forma genérica, que é o que a maior parte das empresas fazem, eu vou ter um valor médio e vou cobrar o mesmo valor para todo o Brasil. A inteligência está em tu cobrar fretes diferentes por região. Então, por exemplo, o pessoal do Norte, Nordeste, uma parte do Norte e do Nordeste, eles estão dispostos a pagar 2,5 vezes a mais. Porque eles já estão acostumados, a ser um frete caro. E esses grandes players, grandes varejistas, geralmente a gente não tem um frete específico por região. É um frete, é R$10, é R$12, é geral, para ter uma política fácil. Só que tem uma grande perda aí de performance se tu faz essa política genérica. Então, tu tem que ter uma política por região, entendendo o que o cliente está mais disposto a pagar em cada lugar, né? em cada região do Brasil. Mas, gente, esse case, por favor, precisa virar um corte. Porque essa é uma coisa que a gente vivenciou, né? E até hoje a gente leva isso para todas as empresas que a gente atende, a importância de olhar para frete como uma ferramenta de conversão muito potente. Fazer teste AB. Tu falou, a maioria das empresas faz genérico. A maioria das empresas não faz. Nem chega nesse nível de detalhe. As que chegam fazem genérico. E até ter um nível de entendimento de que se tu melhorar muito a taxa de conversão em São Paulo e piorar um pouquinho em Fortaleza, tu tá ganhando muito dinheiro, né, potencialmente. Então, além de testar o valor do frete por região, ter essa inteligência de fazer o cálculo do impacto final, né? Exato, e não cair no comum, no pensamento comum que é eu vou cobrar do cliente o que eu estou sendo cobrado. Não. Isso é um erro. Porque, digamos que está custando R$6 aqui em São Paulo, eu vou cobrar 6. Mas e se o cliente está disposto a pagar 9? 10? Cara, daí esses outros R$3 a mais, tu subsidia para outra região que é mais cara, para ficar um frete mais atrativo. Ou o oposto, né? 15, aí eu vou baixar um pouquinho para ganhar mais mercado, que São Paulo é gigante, ali aumento minha taxa de conversão em X, só que lá tem muito mais gente. Sem contar também que é fundamental acompanhar a concorrência. Muito. Então, porque se o teu concorrente muda do nada, às vezes tu começa a mudar a conversão por causa do frete, porque o concorrente fez uma ação de frete grátis muito agressiva e tu não tá acompanhando. Não tá percebendo, verdade. Falando em frete, também tem a questão do frete fixo, né? Diferente, muita gente vai lá e experimenta apenas promoções de frete grátis. E o frete fixo é um teste que a gente já fez várias vezes. Ao invés de dar frete grátis para São Paulo, eu vou dar frete São Paulo por R$4,90. A conversão fica igual, não cai com relação ao promo de frete grátis, e tu consegue ter aí um subsídio ali de receita entrando no final do mês. Então, acho que acabou o episódio, né? Quem tá ouvindo, Fica se com pegou essa. essas dicas do frete e o case do frete, já vambora agir, esquece. Pode pausar aqui, tô brincando. Clever, ouvindo você falar assim, volta uma nostalgia, porque eu acho que a gente viveu uma
uma era, assim, quando a gente fala sobre essas análises, né? Não é o dado pelo dado, é realmente... Eu sinto, sabe o quê? Quase um prazer, uma diversão em chegar nesses insights. E tem todo um storytelling que você sempre trouxe também. E eu acho que a gente sempre sentava juntos, né? E ninguém chegava assim e brifava tão especificamente. A gente estava ali sempre incansavelmente nos fazendo perguntas, entendendo como a gente poderia ser melhor. E, de novo, acho que tem gente que acha um pouco chato, o analítico. A gente se divertia É muito bom. cavando e achando insights, né? Eu acho que isso era uma cultura tão importante e vai de uma característica, né, nossa, e de todo mundo que trabalhava com a gente naquela época. E aí eu embalo minha próxima pergunta, né, em relação a isso. O que você entende como soft skills e skills mais técnicos mesmo, né, talvez, que a pessoa tenha que ter, tanto para quem está ouvindo e é gestor de e-commerce e quer contratar uma área de BI, quanto para quem, de repente, quer seguir por essa carreira, né? Porque, como você mostrou aí, se a gente for falar, foram poucos anos para uma ascensão muito grande, né, na sua carreira. Hoje, o nível de responsabilidade, o tanto de áreas que você gerencia é muito gigante. Então, o que você entende que são os principais skills aí de uma pessoa de BI? Para a parte de dados, depende um pouco da vertente, tá? Então, em dados até costumo dizer que assim, a gente tem para qualquer tipo de perfil. Então, tem um cara que é mais crítico, ele é bom um cara para trabalhar com análise ali, porque ele vai sempre tentar estar encontrando ali onde está um problema. Um cara mais matemático ali, gosta de um trabalho mais repetitivo, já é um cara de engenharia, um engenheiro lá, porque ele vai ficar realmente quebrando a cabeça para resolver qual a melhor forma de otimizar ali os recursos e organizar o banco de dados. Para a parte, o cara mais curioso, a parte de ciência de dados. Então, tem vários perfis. O PO de dados é um cara também que tem que ser um cara muito curioso. Mas o que é a base para todos eles, independente da... A única coisa que é comum a todos eles, a qualquer profissional de dados, ele precisa conhecer SQL, né? Eu acho que a parte de realmente conhecimento mesmo, falando na prática. SQL é a base para qualquer um, não importa para onde ele tem que começar. Todos os profissionais de dados vão ter que manjar de SQL. É a linguagem básica, né? E é fácil de aprender, é rápido e é fácil. Então, é conseguir, com isso ele consegue conversar e consultar os dados, consegue consumir as informações que ele vai tratar depois. Perfeito. Algum conhecimento estatístico, né, importante também. Aí, independente mais para a área analítica, mas é fundamental ter um conhecimento estatístico. Para poder transformar conclusões, né? Previsões mais simples, estratificar grupos, né, agrupar, então fazer um entendimento dos dados mais profundo. E Python também é bom para manipulação de dados e visualização. Então, acho que essas três skills são base para qualquer vertente que for trabalhar depois. Aí, se o cara for para ciência de dados, aí ele vai ter que entender de machine learning, de algumas tecnologias de machine learning, de AI. Ele vai ter várias vertentes, mas ele vai ter que ter tecnologias específicas. Mas ele não pode abrir mão de começar por aqui. A mesma coisa o engenheiro, a mesma coisa o analista de insights, de análise, que é o cara de analytics mesmo. Então, essa eu diria que é a base. E tem que ser muito curioso, né? Tem que ser uma pessoa inquieta, que quer desafiar o status quo, assim, realmente que não aceita um argumento sem embasamento, né? Tipo, a pessoa que é contra o feeling driven, tem que ser uma pessoa que quer embasar as suas decisões em algo estatístico, algo matemático, né? Porque o feeling hoje em dia não é o suficiente para tu liderar um negócio de sucesso. Tu precisa ser realmente data driven. Muito bom. Acho que para quem está ouvindo aí quer seguir carreira, então o Kleber deu 3 dicas de por onde começar a estudar, gente. Tem muita coisa, né? Acho que Kleber dá para... Hoje em dia tem muita coisa que dá para aprender pela internet mesmo, documentação. Tem que, como você falou, tem que ir atrás um pouco, porque tem bastante coisa. Tem que ser curioso. E, assim, nunca antes na história a gente teve tanta informação, tanto conhecimento com fácil acesso e gratuito como a nossa geração está tendo. Então, realmente, é querer, ter vontade e correr atrás. Porque conhecimento tem curso de graça, tem vídeo de graça, tem YouTube, tem tudo. SQL, eu tenho colegas ali que aprenderam em 3 semanas já o básico para poder trabalhar um mínimo ali com SQL. Python, dentro das linguagens de tecnologia, como é uma tecnologia mais recente de programação, ela é já mais lógica e mais fácil do que as outras. Então, a curva de aprendizado também é rápida. Então, não aprende quem não está realmente interessado, entendeu? Sim, quem não quer. SQL, até eu sei um pouquinho, o básico para trabalhar com CRM, eu tive que aprender um pouco também, né? Aí, se a pessoa for por e-commerce, por exemplo, daí tem que se aprofundar em Google Analytics, em BQ, que é o BigQuery, para poder consultar os dados no banco de dados do Google. Então, aí, por isso que eu digo, a base é isso. Depois depende para qual vertente você vai se de dados especializar, tu vai aprofundar. Perfeito. E tu falou algumas coisas aqui, né, que me remeteram um pouco ao passado, que é quando tudo tá bem,
ninguém olha tanto para os dados, né? A gente fala tudo tá bem quando a receita tá vindo, quando a meta tá batendo. E também essa questão do quanto dados precisa ser a área que às vezes não vai dar as notícias boas ou traz alguns alertas. Trouxe aqui o case do Twitter, né? Que a gente tentou tanto alertar. Como que se faz? Como vocês têm feito aí nos últimos anos? Como tu tem feito nos últimos anos para engajar de fato os executivos da empresa a olhar para dados quando essa não é a coisa mais prioritária do dia, né? A gente sabe que essas pessoas estão com a agenda lotada, tem muitas coisas para olhar, muitas coisas para entender, muitos cenários, muitas metas, mas a informação precisa chegar porque o feeling driven não pode estar ali no dia a dia, né? Juntos, a gente fez alguns testes, né, na nossa vida de RBS de, cara, eu vou deixar de disparar o relatório e eu vou ver o que acontece. Eu vou disparar o relatório com tagueamento para saber quem abriu. Exatamente para medir também se a gente não está, muitas vezes, divulgando informação demais e a pessoa não está absorvendo. Também tem uma coisa meio de design da informação, né, para chegar, mas Sim. como engajar, sabe? Como fazer com que isso, de fato, seja um tema prioritário no dia a dia ali desses executivos? Isso depende do nível de maturidade da empresa. E aí a pessoa de dados vai ter que, né, se adequar em cada cenário. Tem cenários que tu precisa, basicamente, de um case de sucesso para tu ganhar confiança. Então, tu precisa pegar uma marca pequena, uma situação menor, para usar de exemplo, para que realmente brilhe o olho da outra marca. Opa, se a marca X está fazendo, está gerando esse resultado, por que eu não vou... Até a diretoria vai cobrar. Não, a outra marca tem que fazer também. Então, gerar aquela invejinha boa. Então, criar alguns cases... Porque sempre vai ter um time que é mais aberto. E vai ter uns times que são mais conservadores. Começa com os times que são mais abertos a te ouvir, a te trazer para dentro. Construir junto, também é super importante, estar junto no negócio, né? E criar um case ali para gerar essa invejinha boa. Você falou construir junto, porque é justamente trazer a área para junto das conclusões e não ser a área de dados que está apontando alguma coisa, né? Eles se sentirem donos também dos insights que foram gerados. Exato, né? e eles sentirem que eles também estão gerando, entende? Que eles estão parte daquilo. Não uma área que está me dizendo que eu tenho que fazer, que é o meu trabalho. Porque o ser humano não gosta disso, de alguém vir e dizer o que eu tenho que fazer. Exceto quando tu contrata uma consultoria. Mas é um detalhe tão Às pequeno. vezes nem assim, claro. Exatamente. Às vezes é um detalhe tão pequeno, mas que muda o jogo, né? Da abertura da área para Exato. receber. Então, isso é um exemplo dependendo do nível da maturidade, é isso. Tem que equalizar a maturidade da empresa. Aquela área que é mais engajada, tu usa ela como exemplo para gerar o engajamento das outras que vão também querer o mesmo resultado. Com números, com fatos, porque tu vai gerar resultado. Sim. Que no final das contas tu não vai só gerar um BI, tu vai gerar um BI ou vai gerar uma análise que vai ter gerado um resultado financeiro ou de resolver um problema importante da empresa, porque é isso que vai brilhar o olho das outras áreas. Outra forma, pensando já no engajar o nível executivo também, né? Será que eles olham o relatório? Será que eles não olham? Né? A gente tem um case bacana que a gente fez na Arezzo, inclusive, que daí a gente via que a empresa inteira já estava utilizando bastante o BI, a maior parte das áreas, mas para a diretoria não tinha ainda essa percepção. Eles não tinham essa percepção que o BI estava realmente efetivo. Sendo usado. E eles usavam, e tinham relatórios para eles, mas eles usavam muito pouco. Porque tinha que dar alguns cliques a mais, ali tinha que filtrar, eles tinham que dar um trabalhinho. O que a gente fez, né? A gente stalkeou o que os aplicativos que os executivos utilizavam no dia a dia deles. Então, o Strava era um aplicativo que era muito usado, por exemplo, de esporte. Alguns aplicativos, e criamos um BI, adaptamos um BI que já existia para uma usabilidade parecida com que ele já estava acostumado. Então, ele já ia entrar ali, já ia sentir em casa, porque ele já está acostumado com aquela usabilidade, onde encontrar as coisas. E só adaptamos. Adaptamos os dashboards para aquela usabilidade melhor. Deu um trabalho, né? Precisamos de um profissional de UX para nos ajudar nessa Visual concepção. Data foi tudo aí, né? Exatamente. E aí, com isso, mais que dobrou o uso do BI pelos executivos. E também a gente acabou fazendo uma outra onda de melhorias visuais. Foi aí que a gente viu que fazia muita diferença usar o UX para outros relatórios na camada executiva, intermediária, tática da empresa. Também aumentou muito o engajamento, os 40%, 50% do uso das ferramentas, por elas estarem mais fáceis e mais conectadas com a forma que a pessoa esperava funcionar. E aí, com isso, né, uma frase que veio do CEO, com essa mudança, ele falou, assim, numa reunião executiva para todos, assim, agora temos um BI consistente nessa empresa. Agora o BI virou, agora a Arezzo é uma empresa data-driven, por conta do engajamento maior dos executivos, com um BI renovado, mais aderente ao uso do ponto de vista dos executivos. Né? Parece uma coisa tão pequena, né? Mas usabilidade está em todos os lugares, né? Quando a gente pensa que
qual é a jornada, né? Como é o dia a dia desses executivos? No geral, eles estão no celular, né? Ele não vai estar parado, sentado na frente do Na frente do notebook. computador. E a gente já chegou em empresas que, assim, o relatório era um negócio desse tamanho, cheio de número, que no desktop era difícil de ver. Imagina no celular, tu abrir aquele relatório, como é que lê, tem que ficar dando zoom. Então, pensar sempre nessa jornada da vida de quem é esse cliente interno, né? Isso. Como que isso vai estar inserido na rotina dele e facilitar? Genial. É importante entrevistar o usuário. Muitas vezes Sim. o usuário ele acha que ele sabe o que ele quer. Eu quero essa planilha aqui atualizada. Aí tu começa a perguntar, tá, o que tu faz a partir dessa análise? Eu vejo quais os vendedores venderam menos, porque eu vou acionar eles para dar uma orientação lá, um gerente de loja, por exemplo. Tá, então não seria melhor um relatório que já te apontasse quais vendedores tu tem que falar e o que eles precisam melhorar, em qual categoria, do que tu olhar o todo e ficar perdendo na distração? Pô, seria legal, mas não sabia nem que era possível. Então, eles nem sabem que é possível ter uma visualização mais direcionada, mais automática, mais mastigada, e é possível. E não é complexo. Só precisa entender a dor do cliente, do usuário do BI para realmente criar algo direcionado para o que ele precisa. E ajudar ele a entender o problema dele, porque às vezes ele também nem o usuário sabe exatamente o que ele precisa. Tem que ser uma área de dados, uma área de dados acessível também, né? Total. Não adianta, assim, como tu falou, ficar fechado dentro da TI, criando coisas sem ter esse feedback, Já vi isso acontecer em várias empresas e não funciona, não né? Não funciona. E distancia a área do resto da empresa, inclusive. Fim do dia é isso, é foco no cliente, né? O cliente do BI. Interno ou externo, é isso aí. Exatamente. E, Kleber, como é que você está enxergando aí os desafios para esse ano? Já passamos aí o primeiro trimestre, seja do ponto de vista de varejo, seja do ponto de vista de prioridades aí, ou seja em relação aos seus desafios como área mesmo. O que você enxerga? Olhando para o mercado de dados, e principalmente para o varejo e e-commerce, inclusive, eu acho que é um pouco aterrissar, um desafio para esse ano e para os próximos anos, aterrissar a ciência de dados. Né? Que ela foi lá longe e a gente teve que ter investimentos ali, que é a previsão de investimentos trilionários. Né? Eu acredito muito no potencial da ciência de dados, né? Mas está muito longe ainda de a gente criar uma consciência, porque a gente enxerga ali, o ChatGPT tem uma consciência. Não, ele está distantíssimo ainda de ter uma consciência. Ele tem uma capacidade de cognição, que é um passo inicial para chegar numa consciência futura. Né? Talvez ali, quando a gente tiver um avanço na parte quântica ali, com os computadores quânticos, quando tiver o 6G e tal, aí possa se pensar em coisas que realmente poderão realmente transformar drasticamente a vida das pessoas. Até lá, com essa perspectiva assim, desse ano e do próximo ano, é ajudar as empresas a aterrissar esse tema, a desmistificar ele também, que não tem, ao mesmo tempo que não tem ciência de foguete, também não tem mágica, ele não resolve as coisas sozinho, ele só, como a maior parte das ferramentas de tecnologia, ele potencializa as nossas capacidades. Eles nos deixam fazer as coisas um pouco mais rápido, um pouco melhor, às vezes algo que eu precisaria de um time inteiro, eu consigo fazer com menos pessoas. Então, ele otimiza, ele pode, a parte de inteligência artificial e AI, machine learning, elas podem otimizar, né, o tempo das pessoas. Mas tem muita empresa que já sai assim no hype e contratando várias tecnologias, gastando um monte de dinheiro, investindo muita coisa, sem investir no mais importante, que são as pessoas capacitadas para trabalhar com isso. Então, precisa de um time muito capacitado, muito na vanguarda, muito à frente disso, para aterrissar e ver como que essa tecnologia toda ajuda essa empresa nesse cenário. E não fazer o que todo mundo está fazendo e replicar o que todo mundo está fazendo, que eu vejo que é uma tendência, é um movimento de manada. A gente ainda, o ser humano ainda, mesmo corporativamente, a gente segue essa tendência de manada. Quando todo mundo está fazendo, a gente faz. Isso acontece com todas as empresas. É inconsciente, entendeu? Se tu não faz, tu sente que tu está fora do hype, tu não estou surfando a onda. Só que muitas vezes tu não está nem surfando a onda, tu já está caindo na água com a tua prancha, né? Então, a gente tem que ver o que é aterrissar, um desafio de quem é de dados é ajudar a empresa a aterrissar essas ideias, essas tecnologias, para ver o que daquilo pode ser útil e fazer um investimento inteligente, né, com essas tecnologias novas que vão continuar surgindo, evoluindo sempre. Né? Então, acho que esse é um grande desafio. Um outro desafio também é pessoas. O mercado de dados está, digamos que, com muita demanda e pouca oferta, poucas pessoas. O mercado está difícil de achar profissionais. Então, aproveitar o público aí, estudem dados, comecem a entrar nessa área. Mandem seus currículos para o Kleber. É uma área que está difícil para o Brasil inteiro, para vários setores, seja e-commerce, sejam lojas físicas, indústrias de varejo, ou melhor, varejo e indústria, estão com essa mesma dificuldade. Tá? Então, é muito difícil conseguir profissional. E é uma área que paga bem, tem um plano de carreira super bom,
Então, tem perspectivas de carreira super boa. Todas essas tecnologias novas passam por dados, né, que eu comentei agora aqui. Então, vem surfar essa onda aí e ajudar o mercado a amadurecer, porque é o que precisa agora. Não, com certeza. Se a pessoa está em dúvida, né, do que fazer, com certeza uma pessoa de dados, num futuro próximo, não fica sem emprego. Pelo contrário, né, ela vai, se ela se dedicar, de fato, estudar bastante, é uma bela perspectiva de carreira. E um desafio conectado ao que eu falei primeiro ali, da parte de aterrissar, né, as tecnologias para as áreas, para as empresas, é que tem... Como é que eu perdi agora? Tem que cortar essa parte. que eu ia falar do... Não era do custo. Agora me fugiu. Eu ia falar de uma parte da ciência de dados, de investimento... não, lembrei. Antes de resolver esses problemas complexos que a ciência de dados pode ajudar, então é uma coisa que tem que se pensar nas empresas, também é um desafio, tem muita coisa do básico que não está bem feito nas empresas. Nossa, sim. Não tem os relatórios adequados ainda na mão das pessoas que precisam e já se fala em usar inteligência artificial para resolver os problemas, sendo que não fez o básico. É muito melhor tu investir uma grana boa para resolver o básico e deixar essa parte mais inovadora para um pouquinho depois, né? Então, a gente tem que equalizar um pouco a maturidade das empresas antes de querer investir tanto em tecnologias disruptivas só para seguir a onda. Né? Perfeito. Nossa, com essa, acho que realmente a gente tem um super final aí dessa conversa mais profunda de dados, né? Acho que resume muito bem, porque a gente conseguiu passar tanto pelo potencial enorme que isso tem, o quanto dados é aplicável na prática e traz resultados, o quanto ele pode ser ainda e será, né, com todas as IAs e tudo mais, mas o quanto, cara, volta para casa, né? Vamos olhar exatamente o que existe hoje, o que é premissa para o negócio acontecer e depois a gente vai aí no hype do momento. Muito bom. Isso aí, mano. Onde que tá doendo, né? Vou querer fazer academia, mas tô com o joelho quebrado. Exatamente. Para que lado vamos? Então, vamos nos encaminhando aqui para o final. Acho que a gente não encontrava o Kleber há uns 2 anos, né? 1 ano. Estamos precisando marcar mais encontros, porque acho que tem muita coisa boa que a gente troca. Acho que, fora do roteiro, né? Mas uma dica nossa, talvez, para quem está ouvindo, a gente sempre fala de formar repertório, né? Qualquer profissional, acho que precisa estar sempre interessado, ter essa curiosidade, consumir conteúdo. Mas uma outra dica muito boa tenha amigos que são profissionais aí muito qualificados e sentem, às vezes, né, só para tomar café, só para tomar uma cerveja e trocar informação, porque isso tem um valor de carreira gigantesco também. Com certeza. Total. E falando em tomar café, vamos para a nossa pergunta típica aqui do podcast. Se você pudesse tomar café com uma pessoa, Kleber, deste plano, de outro plano, de qualquer lugar, quem seria essa pessoa? Pergunta difícil, hein? Escolher uma pessoa só, difícil. Mas uma pessoa, não necessariamente da área de dados, não. né? De qualquer pessoa. Beleza. Eu acho que uma pessoa que eu admiro bastante e já assisti uma palestra ao vivo dessa pessoa e me inspirou bastante. E tive curiosidade de trocar mais ideia, né, sobre diversos assuntos, é o Barack Obama. Barack Obama é um cara que eu acho incrível, assim, tanto pela trajetória dele, o primeiro presidente americano negro e a forma com que ele geriu. E nessa palestra deu para entender um pouco mais a fundo de como foi a gestão dele. E ele é um cara muito data-driven. Então, ele disse que a maior parte das decisões que ele tomava, assim, seja de guerra, de saúde, para investimento, era totalmente baseado nos analistas dele de dados, que diziam, olha, por esse caminho tu tem 65% de chance e 35% de dar errado. O outro tem isso, ele ia sempre pelos dados. E isso também acaba até deixando um pouco a tua consciência mais leve, claro, né? Porque tu ir pelo feeling, agir errado, eu tentei fazer o que tinha mais chances de dar certo. Muito alinhados. Foi a minha resposta também, quando fomos perguntados. Sério? Legal. Eu queria estar junto também nesse café, com certeza. Kleber, acho que foram vários aprendizados aqui, mas se você pudesse, assim, deixar uma dica final, uma dica de ouro para nossa audiência que está ouvindo aí e nessa jornada também de conseguir dar alguns passos a mais dentro da parte de analytics, que mensagem final você deixaria aí? Acho que é uma mistura um pouquinho do que eu falei antes, em alguns momentos que a gente falou de carreira ali e tal, que é, assim como as empresas têm que ter objetivos claros, as pessoas também têm que ter objetivos claros de carreira. Então, onde você quer chegar, onde você quer estar daqui a 5 anos, onde você quer estar daqui a 10 anos. Né? Mesmo que tu mude isso no caminho, assim como o planejamento estratégico vai alterando, mas tu ter claro isso na tua vida pessoal e profissional, aonde tu quer chegar. Sem isso,
tu vai deixar a vida te levar e às vezes pode se dar conta que tu chegou em um lugar que tu não já tem mais dificuldade de sair daquela situação. Então, ter se tu tem essa preocupação na empresa, tenha consigo mesmo também, né? E reforçando que, como a gente comentou antes, nunca teve tanto conhecimento disponível, né, para a gente acessar como nenhuma outra geração, né? Já teve tanta informação quanto a gente tem hoje e acesso à informação e a aprender. Então, é muito mais fácil hoje eu definir um plano e chegar onde eu quero do que nas 2, 3 gerações passadas, que as pessoas já nasciam meio com algumas limitações de onde podiam chegar. Caminhos Hoje a gente óbvios. não tem muito limite, a gente pode chegar onde a gente quiser. Né? Nossa, Uau. maravilhoso, é isso Muito aí. bom. Acho que já temos os 3 cortes do episódio. E última pergunta, quem tu indicaria para estar aqui com a gente nessa mesa, tomando um Boa. café? Boa pergunta. Eu acho que uma pessoa, por alguns motivos, né? Uma pessoa que tem um conhecimento gigante, assim, uma das poucas pessoas que eu conheço que investe tanto em conhecimento. É um cara que tem um budget no ano, assim, de dezenas de milhares de dólares só para estudar todos os anos. É um cara mega inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, acho que é um gênio. Faz diferença em várias empresas, dá consultoria para várias empresas gigantes, grandes. Ai, acho que eu tô sentindo. E é um dos caras que mais manja de dados e analytics, principalmente para a parte de Google Analytics e dados de e-commerce, mas também de loja física e data lake. É um cara excepcional. E, inclusive, já ensinou, por exemplo, o próprio Facebook a como funcionavam as tags deles mesmos, os especialistas do Facebook, é a mesma coisa do Google. Tipo, o cara é muito lenda, que é o André Maffei. Nossa, Gente, sim. Você começou a falar, já me deu um arrepio, assim, com certeza. E é muito bom trabalhar com ele. É um cara foco em solução de problema. Uma linguagem fácil, Fácil, né? Assim. transforma o complexo em algo simples de entender. Mega inteligente, humilde, gente boa pra caramba. Com um conhecimento absurdo. André Maffei, queremos muito. Por favor, agenda para semana que vem. Maffei, nossa, você falando agora, Kleber, assim, uma das pessoas que eu tive maior honra nessa vida de conhecer. E, né, hoje, o que a gente falou, ele é uma lenda, ele é uma lenda. Ele fundou também, né? o fórum do Google Analytics no Brasil, uma pessoa inteligentíssima que, como você falou, trouxe umas soluções, assim, que a gente nunca imaginou que seria possível. A gente fez muitas coisas, né? Ali no passado, realmente, um belíssimo nome, Maffei, em São Paulo, nos aguarde. E ele tem escritório internacional, atende fora do Brasil já nos maiores eventos de analytics do mundo, ele já palestrou também nos eventos. E uma história de vida muito inspiradora. Tem muita coisa muito legal para ouvir dele, assim, da história dele. Boa, Kleber, ótima dica. Muito bom. Ai, gente, chegamos então no final. Falamos de Maffei agora, né? Vou até mandar um grande abraço aqui para ver se realmente, porque passamos dos 60 minutos. Ai, sim. Se Maurício Bastos está aí nos ouvindo, porque Maurício é um grande responsável aqui, ó, né? Dessa conexão dessas 3 pessoas. Grande Maurício. Porque toda vez que a gente chega lá para uma reunião semanal, ele diz que ele ouve todos os episódios, ele diz que a gente pode fazer mais de 1 hora que ele vai estar ouvindo. Então, hoje o episódio é em homenagem a Maurício Bastos. Mas é isso aí, Kleber. Eu acho muito obrigada aí pela sua presença. Falou assim, parece tão óbvio, né? A Arezzo & Co ter uma área de BI, mas vamos lembrar um pouquinho dos primórdios. Maurício, lá atrás, né, nos pegou pelo braço. Eu, você, Marcão, vamos criar a área de inovação. E um dos pilares que o Maurício sempre acreditou na área de inovação precisamos ter uma área de inteligência de dados, que não tinha uma centralizadora naquela época. E a gente começou assim, né, tateando, pensando como seria esse time, de repente... Uma área que hoje é uma diretoria lá, né? Uma diretoria. É muito legal. Então, assim, de ter muito orgulho, né, de tudo que você construiu e construímos, né, com tantas pessoas ao longo desse caminho, mas a primeira sementinha ali estava ali, e dentro do nosso ecossistema de e-commerce, o BI já era muito parte da nossa vida, né? Então... parabéns aí pela trajetória, obrigada pela sua presença, foi uma honra ter você aqui com a gente hoje. A honra foi minha, eu que agradeço. Muito orgulho aí desse trabalho em conjunto que a gente teve em vários momentos diferentes aí. Isso aí. Então tá, gente, muito obrigado para você que assistiu aí esse episódio, obrigada ao Kleber que veio. Fica de olho no nosso Instagram, y2v.digital, também no LinkedIn. Já curte aqui o vídeo, se você estiver no YouTube ou no Spotify, pode deixar comentário também, né? Que a gente gosta. Aí. Avalia o episódio no Spotify. E fica de olho aí nos próximos conteúdos. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.